Bom, pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos, a mais um webinar aí promovido pela Infox X. Muitos aqui acho que já devem conhecer a Infox, mas para aqueles que não conhecem, né, a gente tem o costume, né, de durante o ano promover alguns encontros online, né? E esses encontros online geralmente são feitos para alguns clientes da base e até para alguns prospects, né? E a gente, durante esses encontros, compartilha, né, conhecimentos que nós adquirimos durante esse período de atuação no nosso segmento, né? E só que o formato do webinar de hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? A gente vai ter um convidado especial, né? Que eu vou apresentar a vocês daqui a pouquinho. E é legal esse formato diferente, porque a gente vai ter uma perspectiva um pouco diferente do conteúdo, né? Do que a gente vai dizer aqui, do que a gente vai falar, do que a gente vai compartilhar, que é o ponto de vista de uma operação que está utilizando uma das soluções aqui que a gente ajuda, né, os nossos clientes a configurar e a utilizar para melhorar, obviamente, os indicadores da operação, tá? Fiquem tranquilos, a gente vai ter um espaço para perguntas e respostas no final, tá? Onde a gente vai poder trocar algumas informações. Mas vamos falar um pouquinho do tema, né? Falando especificamente do tema de hoje, eu acho que vocês conhecem muito melhor do que eu aqui. A gente vai falar sobre qualidade no processo, qualidade no atendimento, né? Nos processos de atendimento, né? O quão importante é a gente fazer o acompanhamento e a gestão da qualidade, que para mim, né, e acho que também para vocês, é um dos muitos pilares importantes que tem ali dentro das operações de atendimento, tá? E especificamente nesse webinar de hoje, a gente vai trazer aqui como que o Grupo BPX, né, utiliza esse pilar de forma estratégica para poder se diferenciar no mercado de atuação, tá? Eu vou passar aqui o slide, então. Falando um pouquinho aqui do nosso convidado especial, acho que não vou ficar mais enrolando, tá? A gente tem aqui a Kathleen Sara, é uma querida cliente nossa, ela é diretora de CX do Grupo BPX, como eu disse anteriormente, e eu aqui, né, como anfitrião, vamos dizer assim, desse encontro, sou Head de Customer Success na Infoco CX, tá? Kat, não sei se você quer se apresentar um pouquinho, fique à vontade. Obrigada, Gabriel. Obrigada, pessoal da Infox, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês, compartilhando um pouco sobre os ganhos que a nossa operação ela vem tendo. Então, meu nome é Kathleen, eu sou diretora de experiência do cliente do Grupo PPX, e meu olhar é sempre para a parte da jornada do cliente. A gente vem trabalhando junto com o pessoal da Infox, acho que há quase 3 anos, e nossa operação ela vem evoluindo de forma constante e crescente. E vai ser um prazer também compartilhar alguns pontos com vocês hoje. Perfeito, Kat. Nós que agradecemos aí a sua participação e disponibilidade, tá? Bom, falando um pouquinho sobre a agenda de hoje, tá? A gente vai fazer uma breve apresentação aqui de quem é a Infocus, né? A Kat, ela vai... Vou passar a palavra para a Kat também, para ela apresentar, né? Quem é o Grupo PX, o BPX, como é qual o segmento de atuação que eles atuam, né? E vamos falar ali, dentro da perspectiva de qualidade, alguns temas importantes, né? Então, a importância de se ter um processo de qualidade, né, para estruturar e melhorar a operação de atendimento, como a tecnologia e a implementação, né, são fatores importantíssimos para o sucesso, né, desse projeto, vamos dizer assim, né, de tudo que abrange a gestão da qualidade. A importância dos dados, né, hoje a gente sabe que todas as operações elas têm grandes volumes de atendimentos, grandes volumes de dados, né, transacionando em diversas plataformas, e como isso precisa ser analisado, como isso precisa ser enxergado, né, e também, obviamente, a necessidade de se ter um ciclo de melhoria contínua dentro da operação. Então, de nada adianta, né, você fazer uma implementação de uma solução, né, estruturar um processo ali inicial e não acompanhar essa evolução, tá? Então, esses serão os tópicos que a gente vai tratar daqui para frente. E teremos aqui uma dica de ouro da Cat também no finalzinho e abertura para perguntas e respostas, tá bom? Então, para quem não conhece, falando um pouquinho da Infox CX, a gente é uma consultoria especializada em Customer Experience, né? E a gente tem como principal objetivo transformar operações de atendimento, combinando sempre o quê? Tecnologia, pessoas, processos e conhecimento, tá? Então, a gente utiliza esses 4 pilares para poder transformar as operações de atendimento, né? Para que as empresas elas consigam se sustentar no mercado de atuação.
Tá? E falando um pouquinho aqui, de uma forma bem resumida, quais são os pilares, né? Quais são os serviços que a gente disponibiliza para os nossos clientes? Implantação e configuração de plataformas, certo? Fazemos, depois da implementação da plataforma, análise e gestão de indicadores, né? Para que a gente possa, em conjunto com os nossos clientes, desenvolver planos de ação para melhoria contínua. Desenvolvemos também, né, sistemas de automação que permitem o aumento da eficiência operacional, tá? Então, a gente, por intermédio de diversas metodologias, a gente consegue implementar processos que permitem a escalabilidade das operações. E, obviamente, a gente tem aqui também a área, né, que eu atuo, que é a de Customer Success e CX Strategy, onde a gente define jornadas com os nossos clientes para que a gente possa acompanhar eles de mais perto, né? E para que a gente possa ter tempo de prover ali planos de ações, melhorias, insights e poder impactar positivamente os resultados e indicadores dos nossos clientes, tá bom? Vou passar agora aqui a fala para a Cat, ninguém melhor do que ela para poder falar do Grupo PPX. Acho que a Fábio está com um problema no áudio. Ela falou no chat. Vocês me ouvem bem, gente? Voltou agora, né? Deu voltou. Certo. Obrigada, gente. Perfeito. Obrigada. Falando um pouco do grupo BPX, né, nós somos um grupo que atua no segmento de apostas esportivas, segmento digital. Então, nós temos hoje 3 marcas, que é a VideBet, BetPix 365 e Obobet. Então, a gente atua com essas 3 marcas no mercado nacional. E o compromisso como empresa é sempre entregar uma experiência segura, transparente e fluida para o nosso apostador. Então, no contexto do iGame, falando um pouco sobre o mercado de iGame, a parte da regulamentação, ela é algo novo, então o mercado regulamentado ele vai completar ainda um ano, então a gente vem atuando, sempre é muito dinâmico, vem mudando a todo tempo, mas o nosso grupo desde o início, já faz 4 anos que a gente atua no mercado de apostas, a gente tem desde o início esse olhar para o cliente, esse olhar para a experiência, então acredito que isso seja um pouco do diferencial. Boa, perfeito. Quer falar sobre alguns pontos de destaque aqui, Cat? Tranquilo, posso seguir? Sim, falando um pouco do ponto de destaques, né, a gente investe muito em tecnologia e automação, vou falar um pouco sobre qualidade, mas a gente atua hoje também com inteligência artificial para o nosso suporte. A gente também tem muito foco em segurança da informação, conformidade e principalmente por ser um mercado novo que está em regularidade agora, e também responsabilidade no jogo. Então, a gente sempre tem que ter muita responsabilidade com os nossos clientes. A gente hoje trabalha com estratégias voltadas para a retenção e aquisição de clientes. Temos também, estamos em expansão no mercado nacional, sempre crescendo. Então, algumas marcas de agente elas já estão bem consolidadas e outras a gente vem desenvolvendo esse trabalho pouco a pouco. E a gente hoje, na parte do que se trata de CX, né, e jornada, a gente sempre está buscando otimizar os fluxos de atendimento. Então, a gente se baseia ali em dados reais, em relatórios, em dashboards estratégicos, e também a gente sempre tem um trabalho com uma rotina estruturada para sustentar, e a gente sempre está voltado ali para prezar pela melhoria contínua e ganhos da nossa operação. Acredito que é isso, a gente olha para diversos indicadores, acredito que hoje são mais de 20 indicadores, então a gente se baseia muito nessa parte dos dados para poder tomar decisões. Perfeito, Cat. Bom, acho que agora todos conheceram quem é a Infocus, quem é o BPX, quem é a Kathleen, quem é o Gabriel, e eu acho que a gente pode entrar agora nos temas aqui, né, Cat, que acabam tocando ali o tema, o macro tema que é a qualidade, né? Me conta um pouco, Cat, o quão importante é você ter um processo de qualidade bem estruturado dentro da sua operação e como isso foi um divisor de águas ali para vocês. Como eu falei aí, né, ter um processo de qualidade estruturado, ele vai garantir consistência e previsibilidade. Então, eu acredito que sem a qualidade, sem olhar para a qualidade, a operação ela vai viver apagando ali incêndios. Então, com a qualidade, a gente vai conseguir antecipar a tendência, reduzir erros e também criar previsibilidade.
Daí eu trouxe alguns pontos, né, essa parte da consistência na comunicação, porque quando a gente analisa, quando a gente monitora aqueles atendimentos, a gente vai conseguir fazer com que todos os agentes eles falem a mesma língua, que no caso é a língua da marca, direcionado pelos valores. Quando a gente fala sobre previsibilidade na experiência, a gente sabe o que o cliente, na verdade, ele vai saber o que esperar. Então, se ele entra no atendimento hoje, ou se ele entra daqui a 3 semanas, daqui a um mês, ele já tem a previsibilidade de como é o nosso atendimento, como a marca se comporta. E também um pouco da segurança operacional. A empresa ela vai sempre saber onde é que estão os gargalos dela. Então, quando a gente consegue enxergar, monitorar, quando a gente fala de qualidade para tentar manter um padrão, a gente vai saber ali quais são os nossos gaps, o que é que a gente tem que melhorar e o que aquele cliente ele espera da gente, para que a gente possa agir antes do que aquele cliente ele vire um potencial churner. Então, a consistência ela vai garantir, né, que o agente ele se comunique de uma forma fluida, se comunique de uma forma igual para todos os clientes, trazendo um pouco da personalização. E, então, a qualidade ela é extremamente importante, porque sem qualidade, o atendimento ele vai ser reativo. A gente vai estar ali só, vai chegar aquele cliente, e aí a gente vai tentar resolver o problema dele de qualquer forma, de bolo, mas com qualidade a gente vai tornar esse atendimento de uma forma estratégica, porque a gente consegue prever o que os clientes eles estão achando, quais são os principais problemas, quais processos a gente pode melhorar, o que está ruim. Legal. E aí eu acho que a plataforma ela te traz essa visão, né, Cat, do quão consistente seus agentes de atendimento estão durante o processo de atendimento, né, te dá um pouco de previsibilidade, como você trouxe aqui, e também dá uma segurança operacional, né, também. Então, acho que a plataforma ela é capaz de entregar isso para você também, certo? Isso, com certeza. Hoje a gente utiliza a Zendesk, né, e aí falando um pouco da importância de ter um processo de qualidade, quando a gente teve ali o despertar para contratar o produto do QA, né, de qualidade, foi visando esses ganhos operacionais. O que é que a gente poderia ganhar com a plataforma, olhando ela? E eu acredito que um pouquinho mais para frente eu vou falar sobre isso. Perfeito. Vou passar aqui então, Cat. Perfeito. A gente falou ali da importância de ter um processo de qualidade, né? E aí, eu acho que talvez ninguém melhor do que você para dizer o quão importante a tecnologia é, que é a plataforma que a gente está falando, que é o Zendesk QA, e o quão importante foi também o processo de implementação, né? E o apoio ali da Infox CX no sentido de orientar, né? De compartilhar boas práticas e de ajudar também, de botar a mão na massa da configuração para que vocês tenham celeridade nesse processo de go live da plataforma, né? Se puder comentar um pouquinho sobre isso. Sim, quando a gente escolheu implementar o Zendesk QA, o principal objetivo da gente era ganhar escala, né, ganhar volume ali de qualidade, sem perder a personalização. Então, com o apoio da Infox, a gente fez uma implementação muito fluida, foi muito tranquila, muito planejada. Então, essa fase, ela envolveu 3 passos. A gente primeiro teve uma revisão de fluxo de atendimento, então a gente fez o redesenho de jornadas e também dos critérios de avaliação, a gente deu uma olhada na nossa ficha de monitoria, o que é que a gente estava avaliando. A gente adaptou essas fichas, então elas passaram também a ser otimizadas para a leitura inteligente por inteligência artificial. Hoje, a nossa monitoria ela é dividida em 2 partes, a que o humano faz e a que a inteligência artificial faz, e ali, juntando as duas, nós demos uma média aritmética, e também a gente padronizou os critérios de qualidade. A gente sentou, se reuniu, junto com os líderes, com os próprios avaliadores, os próprios monitores, para a gente poder montar e desenvolver o que hoje a gente traz para tomar como parâmetro. Então, a Zendesk, né, a QA, ela hoje ela atua como copiloto de qualidade. Então, ela vai cruzar aqueles dados dos clientes, do que os clientes estão falando, do que os nossos próprios atendentes estão falando, e destacar quais são as conversas críticas, antecipar tendências. Ela traz insights para a gente sobre o que é que a gente pode melhorar de fluxo. O Tiago mandou uma mensagem aqui no chat. Ti, se você quiser falar aqui qualquer pergunta. Não, eu acho que não é para quebrar o raciocínio, não. Acho que você pode concluir. Aí depois eu queria tirar essa dúvida aqui, Cat, se você puder compartilhar.
Aí pode ser perfeito. durante, aí é só o que você considera importante para dar esse primeiro passo, assim. Hoje, na minha empresa, eu não tenho nada de qualidade, aí o que você considera que é importante para eu dar esse primeiro passo e começar a criar essa cultura dentro da minha empresa? Certo, perfeito. Eu vou deixar aqui, vou segurar um pouquinho a sua pergunta e aí no final a gente responde. Boa, boa. Eu acho que só fazendo um parênteses aqui sobre como a tecnologia pode ajudar, né, principalmente falando da Zendesk, é a questão da amostra, né, que a gente tem outras empresas também dentro do nossa estrutura aqui que tem um processo de monitoria de qualidade, mas esse processo ainda é feito de uma forma muito manual, né, ou às vezes a amostragem que é analisada ali para poder gerar algum insight não é o suficiente, não reflete, né, a realidade, o reflexo real da operação. A vantagem de a gente trabalhar com o Zendesk QA, obviamente integrado ali com o Zendesk Support, né, e outras soluções do ecossistema, é que a gente consegue ter uma aderência 100% real, né? Porque todos os tickets que hoje transacionam ali, né, com o seu time de atendimento, eles passam para o Zendesk QA e em cima dessa amostra, que é 100%, né, você consegue tomar uma decisão muito mais assertiva, né? Com certeza. Eu acho que esses ganhos, quando a gente se fala de tecnologia, é justamente para aumentar essa escala. Então, antes a gente tinha uma amostragem nem de 1% dos tickets, então hoje com a IA a gente consegue ver o que o cliente ele está falando, antecipar principais problemas, a gente consegue visualizar também melhorias. Então, hoje o ganho, realmente, essa parte da amostragem, ela fala muito também do porquê contratar. Perfeito. Bom, falamos do processo de qualidade, falamos da tecnologia, da importância da tecnologia, né, e da implementação. Agora a gente passa para um outro ponto aqui que acho que é o mais importante, né, que é o que hoje todo mundo fala, né, data driving. Ah, toda a minha operação é data driving, né? A gente queria entender um pouquinho aí de como vocês tratam esses dados e do quão importante isso é para que vocês tomem as decisões, perdão. Eu acho que quando eu montei o roadmap de 2025, o principal ponto que eu levei em consideração foi realmente tomar decisões baseadas em dados, e não só em achismo que a gente acha, porque muito se faz isso. Então, a gente tem uma amostragem pequena, e aí a gente pega isso como verdade, mas no fundo não é. Quando a gente olha a grande escala, a grande massa, então, como a gente tem um volume de tickets muito alto, quando a gente consegue olhar esses tickets como todo, a gente consegue identificar realmente as causas ali dos problemas ou de alguma falha operacional dos meus agentes ou alguma dificuldade que nossos clientes internos, que são nossos agentes, estão. Então, quando a gente fala da importância dos dados e esses ganhos na operação, a gente não fala só da amostragem, né, como a gente já citou, de aumentar o volume e a precisão dessas monitorias, mas também de redução de churn. Então, a própria QA, ela traz ali sinais para a gente quando o cliente ele quer cancelar, ele tá perto ali de um cancelamento, é um possível churn. Quando ele fala sobre que ele quer escalonar para outras áreas, como Reclame Aqui, processos judiciais, Procon, ouvidoria. Então, a gente consegue identificar também e fazer algumas campanhas para evitar isso, entrar ali em contato com o cliente de uma forma mais ativa do que reativa. Então, com o aumento também do volume e pressão das monitorias, eu consigo ver o que é que meus agentes, eles estão com dificuldade, às vezes é de um processo, então a gente consegue também trazer o time de instrutoria para campo e fazer com que eles capacitem mais os nossos agentes, e com isso a gente diminui o índice de NCG, que é não conformidade geral. A gente também toma as decisões baseadas nesses dados reais de interação. A QA, ela me serve muito para quando eu vou ter reunião ali com o produto. Então, quando a gente quer ver uma melhoria, o cliente, minha experiência não está boa com isso, isso e isso. Então, a gente puxa lá na QA, vê se tem outras reclamações de outros clientes, leva para o time de produto. Então, isso vai trabalhar não só a experiência do meu cliente ali dentro do suporte, mas também a experiência dele como todo em nosso site. A gente consegue gerar dashboards inteligentes. Então, quando eu tenho algum problema, aconteceu uma coisa que não estava prevista, algum problema com promoção, alguma coisa, a gente consegue puxar ali no dashboard de forma
rápida, a quantidade de casos, já filtrar esses clientes. A gente também tem essa personalização e desenvolvimento da equipe, como eu falei, né? A gente consegue fazer treinamentos e capacitações mais focadas para aqueles processos que os meninos aqui, os agentes, eles estão com dificuldade. Então, tudo isso a gente vai ter consolidado numa única plataforma, que é a Zendesk. Ela vai oferecer essa visibilidade total da experiência do cliente. Então, a gente consegue realmente ter ali a omnicanalidade. Legal, acho que você trouxe um ponto bem importante, Kat, que às vezes quando a gente fala de qualidade, a gente pensa muito em processo, né, em tarefas, atividades que são executadas, o que está sendo feito dentro do padrão, o que está sendo feito fora do padrão, mas você trouxe uma perspectiva de melhoria de produto, né, propriamente dito, do que é entregue ali para o cliente final, para o consumidor, né, então além de você, claro, uma coisa impacta na outra, mas você foge um pouco daquela visão míope de somente olhar para processos, mas também de olhar para produto, né? De como o seu serviço ou produto está sendo entregue ali para os clientes finais, certo? Isso é muito importante, falar sobre as tomadas de decisões baseadas em dados, principalmente quando se diz em melhoria de produto. Então, a gente consegue entender a experiência do cliente, no caso das apostas, do cliente como um todo. Então, desde que ele não ficou satisfeito com uma postagem que teve dualidade ali nas redes sociais, ou então um simples registro na nossa plataforma que estava um pouco mais complicado, e aí fez ele desistir, ou ele não entendeu como é que reseta a senha. Então, são coisas, ou não soube como finalizar uma aposta. Então, são coisas pequenas que a gente consegue levar ali para o time de produto e aplicar melhorias, porque eu acredito que o atendimento, né, a gente é o front-end da operação. Então, o cliente, ele vai estar ali falando com a gente, entrando em contato, e cabe a gente também pegar esses dados e atuar como a voz do cliente. O setor de experiência do cliente, ela não cuida só da experiência do cliente, claro que essa é uma parte importante, mas a gente é a voz do cliente para dentro de casa. Então, a gente tem realmente que trabalhar isso, entender o que é o que o cliente está achando, entender como é que ele está, como está a experiência dele, dar a usabilidade dele com o nosso produto e passar isso para as demais áreas. Boa, legal. Então, falamos um pouco do quão importante é ter um processo de qualidade, do quão importante é ter uma empresa ali, né, um parceiro no apoio da implementação da tecnologia da forma correta, né, parametrizada ali em função das necessidades e dificuldades que a operação tem. Falamos um pouco de dados também, né, para tomada de decisão. E aqui eu acho que a gente entra no... De nada adianta a gente executar esses 3 passos, mas não ter essa etapa aqui, que eu acho que você também tem muita expertise para compartilhar conosco. Isso, eu trouxe aí o ciclo da melhoria contínua, né? Então, o mais importante é que a qualidade, ele vai virar, né? Ele hoje já é aqui dentro da empresa um ciclo. Ele é um ciclo, então ele é um processo contínuo, ele é um loop ali de aprendizado. Então, o que mais me orgulha hoje dentro da minha operação é que a qualidade, ela virou rotina. Então, a gente monitora, a gente identifica padrões, a gente capacita o time, a gente ajusta processos e a gente começa a medir de novo. Então, antes a gente levava tantos dias para 3, 5, às vezes uma semana para identificar um desvio. Então, hoje praticamente a gente identifica ali em tempo real, porque a QA ela traz isso. É muito importante a gente tratar a qualidade como um setor realmente, eu digo aos meninos, a qualidade é um setor de melhoria contínua, ela sempre vai ter ali algo a melhorar. Então, a QA ela vem justamente para isso, para a gente conseguir identificar a gente monitora, né, primeiro os tickets, a gente identifica o que é que está fora do eixo, com isso, a gente capacita o time para melhoria de processo ou leva para outras áreas, como marketing, produto, para melhorar também, para a experiência do cliente, a gente ajusta esses processos e depois de ajustar, a gente volta a medir de novo. Então, isso é importante para a gente ter uma validação. Será que o que estou fazendo hoje, ela realmente está funcionando, está surtindo efeito? E com isso, a gente vai estar reduzindo churn, a gente vai estar aumentando a LTV. E então, eu acredito que a qualidade, ela realmente é um ponto crucial dentro da operação. Legal, e aí acho que você trouxe um ponto bem importante, né, que você consegue tomar uma decisão em tempo real, né? A gente frequentemente conversa com algumas operações, a gente pergunta, vocês têm aí um processo de qualidade? Eu falei, pô, a gente tem, a gente extrai, né, a gente trata os dados, mas aí quando vai tomar uma decisão, às vezes já é muito tarde, né? Então, acho que
essa possibilidade de você ter acesso a dados em tempo real e ter esse fluxo de melhoria contínua ajuda muito a se diferenciar dessas outras empresas que têm ali um processo, às vezes, manual, né, que já é bom ter, obviamente, mas que ainda sofrem e tomam uma decisão em D-1, por exemplo, né? Então, Sim. o que aconteceu ali, eles não têm tempo de ação, né? Foi o que você trouxe aqui de uma forma bem clara. Legal. E aí eu acho que aqui é a dica de ouro, né? Que a Cat queria compartilhar com vocês. Fica à vontade, Cat. Os meninos disseram, traz uma dica de ouro sobre qualidade, sobre o que há. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu trago? Mas eu acho que, realmente, se tem uma mensagem que eu gostaria que vocês levassem desse webinar, é que a qualidade, ela não é sobre avaliar atendimentos, ela é sobre traduzir a voz do cliente em estratégia. Então, é justamente o que a gente vem falando e construindo de slide por slide. A gente está aqui, como setor de qualidade de uma empresa, para traduzir o que o cliente ele está dizendo. E com base nesse dado, com a voz do cliente, a gente montar a melhor estratégia para adequar nossos padrões, para adequar nossos produtos, para adequar nossos serviços. Então, o QA, né, ele realmente é a melhor tradução da voz do cliente. Então, se você usa a qualidade, ela só para puxar ali a orelha do agente, eu digo aos meninos, olha, eu tenho uma raiva quando alguém vem dizer, a monitoria, ou me despontuou, eu digo, não venha falar para mim do setor de qualidade, não, porque eu sou a maior defensora. Porque se a gente não enxerga um erro seu, eu digo para os meninos, para os atendentes, se a gente não enxerga ali um erro seu, como é que a gente vai melhorar? Como é que a gente vai lhe capacitar? Até para lhe manter dentro da empresa mesmo, até para esse funcionário ele ser sustentável dentro da empresa. Então, a gente tem que identificar onde ele está errando para poder ensiná-lo a não errar mais. E a QA da Zendesk, ela não veio só com esse propósito, né, de puxar a orelha. Ela veio com o propósito também de fazer a monitoria, mas também como realmente uma ferramenta de data driving, para a gente pegar e identificar aqueles padrões, identificar aqueles dados que os clientes nos trazem e, com isso, tomar estratégias. Então, se você hoje usa a qualidade, a monitoria da sua empresa só para puxar a orelha do agente, você está perdendo 80% do valor que ele pode gerar. Isso é um ponto, assim, que você está perdendo. A qualidade é muito mais do que só um erro, só uma monitoria. Não, a qualidade não, a qualidade, ela está em formar processo. Então, hoje, dentro da minha operação, o meu time de qualidade, eu tenho monitores, eu tenho instrutores, eu tenho supervisor, eu tenho também uma coordenadora focada em melhoria contínua. Então, ela está ali, ela é especialista em melhoria contínua, ela está ali justamente para pegar. Então, meu monitor, ele colhe aqueles dados. O meu supervisor, ele monta, organiza os processos. A minha coordenadora de melhoria contínua, ela valida e prevê o que é que a gente pode melhorar. E os meus instrutores, eles estão ali para ensinar esse processo para o agente. Então, use a qualidade, use o setor de monitoria, use a QA, né, da Zendesk, para escutar o cliente de uma forma estratégica. Não só para corrigir erros, mas também para guiar o futuro da operação, para guiar o futuro daquele funcionário na sua empresa, para guiar os ganhos de produto, os ganhos com marketing. Então, acredito que, assim, eu sou fã. Desde que a gente contratou, eu estou gostando muito, porque às vezes tem um probleminha, aí eu digo para os meninos, puxa lá na QA, quantos tickets teve disso, e aí eles me trazem, com isso a gente já consegue montar ali um plano de ação, quando a gente tem um problema, a gente já consegue também melhorar alguns processos, e eu acredito que é isso, né? Se você usa a monitoria só para puxar a orelha ali do seu funcionário, você não está utilizando ela de forma certa, você não está realmente utilizando o valor e o sentido do que é qualidade para uma operação. Legal, então acho que o fato é super importante utilizar a qualidade de forma correta, porque se ela for utilizada de uma forma incorreta, sem esses pontos que você trouxe, né, você pode acabar tendo problemas de gestão de equipe, né, porque se você usa somente para puxar a orelha, realmente não faz o menor sentido, você vai ter, né, um turnover de equipe. Agora, se você executa, né, se você utiliza a qualidade de uma forma adequada, ela realmente traz uma outra perspectiva, né, para a operação. Legal, muito bacana. Isso, com certeza. Então, só para finalizar aqui, Gabriel, hoje o Grupo PPX, nós somos, na verdade, uma operação que a gente decidiu apostar na intuição
parar de apostar, na verdade, na intuição e começar a operar com precisão. Então, começar a realmente estar ali baseado de dados. Boa, legal, que é o tema do nosso webinar. Sim. Boa, legal. Deixa eu só trocar aqui. Bom, agora a gente chega no momento de dúvidas e perguntas. Ti, se você quiser me ajudar aí também. Tá. Acho que já tem a de Tiago aqui para eu responder, né? Eu deixei uma aqui, tem outras que eu anotei, mas também quero deixar espaço para as pessoas perguntarem. Mas pode iniciar com essa aí, Cat, aí eu deixo espaço para os demais. Qualquer coisa eu volto com as minhas. Tá bom, perfeito. Vou ler aqui a pergunta de Tiago. O que você considera importante para dar o primeiro passo para ter um processo de qualidade na empresa? Hoje não tem nada. Então, a gente começou pelo básico, né? A gente começou ali realmente por uma fichazinha básica de forma humana, os meninos fazendo, marcando os ofensores, mas eu acho que hoje, com todas as tecnologias que estão disponíveis, realmente, para iniciar um setor de qualidade, eu iniciaria diferente. É ideal ter essa parte, entender que a qualidade não é só a monitoria, entender que a qualidade também é uma forma de estruturação de processos e também aprendizado dos funcionários. Então, eu dividiria bem, segmentaria bem o setor, organizaria uma ficha de monitoria que a gente conseguisse fazer com que a inteligência artificial monitorasse 100% desses tickets e começaria a identificar padrões, pegar ali, hoje eu tenho uma nota baixa, eu tive 20% da operação está errando mais nesse processo. Então, começar também a fazer um trabalho junto ali com os meninos da instrutoria, de treinamentos, de capacitação, para melhorar. Então, acho que realmente pegar ali a QA, que seria o ideal, né? Contratar a QA e já utilizar para montar ganhos. Bom, tem uma outra pergunta aqui da Bárbara. Se é possível, compartilhe com a gente uma das melhorias que o QA gerou na experiência do cliente e o que foi percebida por eles. Talvez algum insight, né, que diante das análises do QA vocês implementaram e que fez um uau ali para os clientes. É isso, Bárbara? Exato, isso mesmo. É isso, né, Bárbara? Exato, pessoal, isso mesmo. Pronto, vamos lá. Eu acho que a QA teve diversos ganhos. Um deles foi realmente quando eu trouxe esse tipo de produto, porque realmente aconteceu. A gente identificou que teve. Que a gente tinha eles estavam com dificuldade, acredito que era, se eu não me engano, era para essa parte do esquecer a senha, né? Então, a gente realmente identificou ali na QA. Grande volume de reclamações sobre isso, e aí a gente ajustou no produto e melhorou. E acredito que isso para o cliente foi um ganho, mas ele não sabe que a gente identificou ali dentro da plataforma da QA, né? Mas, com certeza, numa próxima visita ou num novo processo que ele fosse executar ali, talvez ele identificasse. Nossa, acho que mexeram aqui. Valeu a pena meu apontamento ali. Só que o que é que acontece? A diferença do QA. Se não tivesse, a gente ficaria perdido ali em 1 milhão de tickets. Porque se chegasse numa monitoria, e às vezes para o próprio monitor, às vezes quando chega, qual é a questão do tradicional? Hoje a gente faz quem faz a monitoria de forma manual, né? A gente hoje, quando faz a monitoria de forma manual, chega ali uma amostragem de 1% dos tickets. E o monitor, o agente que está lá na ponta como monitor, ele está mais preocupado realmente em fazer aquela nota. E ele, às vezes, não olha muito para o produto. E aí eu tenho um time especializado, né? Eu tenho o Júlio, que inclusive ele está aqui assistindo esse webinar. E o Júlio, ele puxa esses segmentos para mim, ele vê o que é que ele está trazendo ali de interações, o que é que os clientes estão falando, ele me traz relatórios com base na QA de melhorias de produto, e aí a gente consegue identificar, porque a QA, ela traz um dashboard, ela tem uma nuvenzinha com os principais pontos que os clientes estão mais falando. Legal. Tive numa reunião, peraí, vamos lá, do Tiago aqui também. Os meninos me lembraram aqui no WhatsApp, que foi implementação de alteração de dados. Antes, a gente que fazia a alteração de dados, e aí a gente identificou também
que isso demorava tempo, era uma maioria maior parte do nosso fluxo era o cliente pedindo para alterar dados. E daí mudar alguma coisa, e com a QA a gente conseguia identificar e montou uma estratégia para que, com o time de produto, para que o próprio cliente, ele conseguisse alterar lá os dados dele. O Júlio levantou a mão. Júlio, aceita ajuda aí para complementos. Prazer, pessoal, boa tarde. E aí, Júlio? Só complementando mesmo o que a Kathleen falou, a QA, ela, por si só, ela já traz diversos insights, só que o que eu vi mesmo que ajudou nossa operação, o que vem ajudando mais, era o fato do prompt personalizado, que é justamente a gente faz uma pesquisa para ver o que o cliente está falando, uma pesquisa específica, por exemplo, sugestões de UX. Eu coloquei aqui o prompt, ela já pegou todos os tickets que os clientes deram sugestões, ou estão reclamando sobre algum ponto exclusivo, e a gente pode implementar na nossa plataforma. Por exemplo, algum delay de promoção, a gente já passa para o time de produto, e ela já passa, o pessoal já dá uma olhada, já verifica o que é e já faz essa melhoria. Então, show de bola. E também trazendo a QA, né, a gente com a QA, não só melhorias de produtos, mas também até do próprio atendimento. Com ela a gente pega alguns insights sobre o nosso bot, sobre a inteligência artificial que hoje a gente está utilizando, e aí isso permite a gente realizar a avaliação automática sobre como é que está ali o engajamento do cliente, se está dando certo, o que é que tem de melhorias. Legal. Tem uma outra pergunta que acho que é do Thiago. Ele falou que, ali, durante sua apresentação, você falou que vocês utilizam o processo de qualidade no sentido de de capacitar a sua equipe, né? E aí ele pergunta, como que você enxerga o impacto de uma equipe bem capacitada na experiência do cliente, né? Qual a relação? Existe uma relação nítida? Você consegue enxergar essa relação nítida? Pronto. Tem um ponto que eu estou iniciando esse trabalho com os meninos, é de realmente a gente ter uma operação de especialistas. Então, a inteligência artificial, ela vem aí pegando todo ali o meu atendimento nível 1. Então, os meus meninos, eles já não são mais o nível 1, né? Não é o primeiro nível ali do cliente quando chega. A inteligência artificial ela já faz tudo, toda essa parte já falando um pouco da IA Ultimate, né? Toda essa parte de dúvidas, alguns problemas que a gente consegue realmente já resolver ali com ela numa primeira linha. Então, hoje, com a IA me segurando ali nessa parte do N1, eu consigo pegar esses dados que a QA me traz, fazer capacitações personalizadas para a necessidade da minha operação e realmente tornar elas especialistas em processos, especialistas em atendimento. E acho que isso é um ponto que a gente está querendo bem, uma frente que a gente vai focar bem para trabalhar agora em 2026. Legal. Ti, não sei se você quer fazer algum comentário complementar, fica à vontade, tá? Não. Perfeito. Obrigado, Cat. Obrigado mesmo. Eu acho que dentro disso, acho que essa capacitação do time, realmente você mostrou aí que é importante, isso está dentro do seu ciclo ali de qualidade. Além da ferramenta do Zendesk QA para identificar esses gaps de conhecimento, existe alguma outra tecnologia que você utiliza ali para a sua equipe, para que eles realmente se sintam apoiados ali durante o atendimento ao cliente, nessa ideia de sempre ter ali um conhecimento para auxiliar ele durante um atendimento ao cliente? A gente tem a IA, né, e a gente tem também o copiloto dentro lá, que traz, a gente tem um guide interno bem abastecido, ele é bem completo mesmo, com todos os nossos processos, e o copiloto, ele faz isso para o meu agente, né, ele realmente atua como um copiloto. Boa, entendi. Então, além de você identificar, capacitar, ainda tem uma ferramenta que apoia ele ali durante o atendimento, fornecendo todo o conhecimento. Legal. Obrigado. Bom, gente, acho que chegamos ao fim aqui do nosso webinar. Acho que tocamos todos os temas que a gente tinha planejado. Se vocês tiverem ainda... Opa, tem uma dúvida aqui da Jéssica Silva. Boa, legal. Ok. Quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram na configuração do Zendesk QA?
Tá, eu vou pedir a ajuda dos meus universitários. O Júlio, ele fica com essa parte auxiliando, né, junto com os meninos da Infocus, e ele faz essa parte de melhoria e calibragem também dos meus produtos Zendesk. Júlio, me dá uma ajudinha aí. Pode repetir só a pergunta, que eu estava aqui resolvendo um problema. Quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram na configuração do QA Zendesk? Deixa eu Tá no chat. Aqui. Pronto. Acho que a dificuldade inicial para a gente fazer a implantação foi mais aquelas questões básicas de manipulação de pessoas, as pessoas que vão monitorar, os acessos de pessoas que vão fazer o monitoramento, os acessos e funções de pessoas que vão ser os avaliados, o pessoal que vai ficar na administração também daqueles dados. E o inicial também foi aquele painel principal de insights que justamente vão levar a gente para saber aquelas informações, a quantidade de ticket, a quantidade de ofensores por ticket, por motivos de contato, e também as pesquisas personalizadas. Por exemplo, a própria que ela já deu o churn risk, que é justamente clientes que estão com dificuldade em algum produto da plataforma, e eles já chegam no atendimento falando sobre ele, aí a própria que ela já traz aquilo ali como uma possibilidade de a gente fazer algum ajuste com ele, mandar algum e-mail, ter um contato mais prioritário com ele. Então, ela traz todas essas informações, mas o pessoal da Infocus ajudou bastante nessa implementação. A gente precisou de alguma coisa, eles já trouxeram essa informação, então acredito que de dificuldade, acho que a dificuldade nem não chegou a ser uma dificuldade de fato, acho que era só um passatempo mesmo, com dúvidas, a gente trouxe bastante dúvida para o pessoal da Infocus, eles ajudaram a gente bastante. Eu acho que é mais adaptação à questão do produto em si. Porque quando você vê assim, vê muitas coisas. Quero trabalhar tudo de uma vez. Então, a gente ficou ali admirado com aquele painel super completo de insights, de risco de churn, de citação de órgãos. Então, realmente, ali, calma, por onde é que vamos começar? Mapear tudo que tem de informação e ir fazendo um passo a passo. A gente sempre pensa dessa forma. E outra coisa também são os filtros, que... Sim. A Zendesk, ela traz diversos tipos de filtros, porque a gente consegue manipular bastante os dados. Então, eu acho que, se for implantar, pode ser que vocês tenham alguma dificuldadinha sobre os filtros mesmo, mas é só se atentar, dar uma checada nos gatilhos também, porque gatilhos de tag, gatilhos de IA, que vai ser tranquilo para fazer essa implementação, certo? Filtros. Obrigada, Júlio. O Júlio estava aqui, eu aproveitei, né? Nada melhor do que ele mesmo, que configurou junto com a Infocus para falar. Uma dúvida legal do Thiago aqui. Sim. Você trabalha com algum tipo de recompensa para os melhores colaboradores? Sim, hoje a gente tem um programa de gamificação interno dentro da nossa operação, e a gente trabalha ali, a gente tem, como eu disse, né, diversos indicadores, a qualidade é um deles, ali a pontinha do iceberg, a gente tem diversos indicadores, como SLA, a gente tem CSAT, a gente tem... escalation, a gente tem vários, são quase 20 indicadores que a gente mensura hoje, TMA, TME, e quando a gente ele vai batendo ali os seus resultados, quando ele chega na metinha, eles vão ganhando moedinhas, a gente tem uma lojinha interna e ele pode trocar essas moedinhas por prêmios, e os prêmios vão de folgas, saídas antecipadas, pausa extra, como também a gente faz algumas campanhas, então camisas, bonés, coqueteleiras, mixes. Teve outro dia que tinha até jogo, um dominó tão bonito, eu disse, eita, esse eu nunca ganhei. Então, assim, a gente sempre trabalha com essa parte da gamificação para incentivo da operação. Então, estratégia interessante. Bom, gente, alguém tem mais alguma dúvida? Se tiverem, fiquem à vontade de mandar. Acho que não. Acho que é isso. Beleza. Bom, gente, acho que então a gente pode fechar aqui o nosso webinar. Cat, mais uma vez, muito obrigada pela parceria de sempre.
Obrigado pela sua disponibilidade. A gente sabe que numa operação de atendimento, principalmente no segmento de vocês, é difícil conseguir um tempo aí, mas Sim. muito obrigado aí pela disponibilidade, viu? Obrigada a vocês, né? A Infox é parceiraça aqui do Grupo PPX, a gente é muito satisfeito de ter vocês como parceiros apoiando a gente. E muito obrigada a todo mundo que participou, obrigada ao meu time que está aqui, 1.001 palmas, tá vendo? O bom é assim, vim com espectadores para apoiar. Perfeito, gente. Muito obrigado pela participação de todos aqui também. E até a próxima. Tchau, tchau.